Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocado no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medides os outros, também vós sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É tão interessante quando a gente ouve esta palavra de Deus e como ela vem tocar no nosso coração. Porque aprender a viver em Deus é um exercício cotidiano de todo dia, da gente estar com as pessoas e tratá-las como uma pessoa amada de Deus. Cada pessoa que Deus coloca perto de mim, eu tenho que sentir no meu coração, eu tenho que vê-la como uma amada de Deus, como um amado de Deus. Entre cada pessoa que eu convivo todos os dias, naquele espaço entre eu e ela está Deus. Deus está naquele espaço. E eu vou fazer por ela o que eu faria por Deus. Se Jesus estivesse comigo, andando comigo, como eu trataria Jesus? De que forma eu trataria Jesus? Será que eu ia ficar com ciúmes? Como eu trataria? Ele está dizendo, é assim, do mesmo jeito que você me trataria, você vai tratar o seu irmão, porque eu tomo as dores dele. Se eu que sou Deus, sou misericordioso, eu que poderia exigir tudo dele, eu ofereço a ele a salvação. Eu que poderia pedir todas as coisas em troca, eu ofereço a ele a salvação, a vida nova, a restauração, a santificação. É assim que Deus tenta mostrar para nós como que Ele nos trata. E a palavra já mostra para nós essa dimensão da misericórdia de Deus para conosco. E que lindo, quando nós começamos a viver esta graça, quando nós começamos a entender a misericórdia de Deus, nós vamos vendo a história do povo de Deus. Quando Deus constitui o seu povo, à medida que ele mostrava a primeira leitura de hoje, de Daniel 9, à medida que o povo afasta do amor de Deus, afasta da sua lei, afasta dos seus mandamentos, ele torna um povo rebelde, torna um coração rebelde, um coração duro, torna um povo de cabeça dura, de dura servir, torna pessoas egoístas, torna a pessoa orgulhosa, torna a pessoa vaidosa, e ela começa já a fazer mal para o outro, ela já começa a rejeitar o outro, já começa as disputas de poder, de ambição, de querer ser melhor do que o outro, de querer ser mais importante. Dentro de uma casa, quem é o mais importante? O pai, a mãe, os filhos, todos são importantes. É uma família. Deus confia certos serviços a nós, não por importância,
mas por riqueza de graça. Deus confiou o Pai a ser o sinal daquilo que é o amor de Deus, ele ser amor de Deus para os filhos, distribuir aos filhos a riqueza dele, de cuidar dos filhos, como cuida das riquezas de Deus. A sua casa é o oásis de Deus, é o lugar fecundo de Deus. A sua vida é essa graça. A sua esposa, Deus coloca, né, no livro do Eclesiastes 26, vai dizer que a mulher é a videira fecunda de Deus. Uma mulher virtuosa, ela torna rica a casa e toda a glória de Deus. E quem encontra, encontra um tesouro. Olha que riqueza. Esta é a fecundidade de Deus. Ele constitui as pessoas para ser isso. O homem é o rebento de Deus dentro da sua casa. Portanto, a sua casa é a casa onde ele vive como morada de Deus, na morada de Deus. A minha casa é uma casa de Deus. E está lá no Salmo 127 que vai dizer: o homem de Deus, ele trabalha, mas enquanto ele dorme, Deus abastece a sua casa. O outro que não tem Deus, ele precisa trabalhar dia e noite, ainda faltam as coisas. Ele nunca está satisfeito, nunca está feliz com o que tem. A mulher que não é de Deus, ela não está feliz com o que ela tem. O homem que não é de Deus não está feliz. Ele pode ter todos os bens dentro de casa, ele não está feliz. Ele não está feliz com a casa, não está feliz com os filhos, não está feliz com a esposa. Porque o amor de Deus nos faz ver felicidade naquilo que a gente edifica, constrói. É tão bom quando você faz uma comida gostosa, não é? Eu sempre gosto de fazer comida. Eu tenho o prazer de fazer comida na minha casa. E às vezes eu faço comida e levo na casa dos outros, né? E às vezes eu levo na casa do Monsenhor Jonas um prato. E aí eu fico vendo ele comer, né? Porque é tão bom ver a pessoa comer, né? E aí você recebe o elogio: nossa, estava tão bom. Um prato de comida não é nada, o que? Daqui meia hora acabou. Você faz um bolo gostoso, daqui meia hora ele desapareceu, as pessoas comeram, né, lamberam os dedos. E é tão bom, falar: nossa, como você faz bolos gostosos, como você cozinha maravilhosamente bem, como a sua casa tem paz, como a sua casa tem alegria. É tão bom estar na sua casa, porque é uma casa de Deus, né? Eu ia na casa da minha avó, era de chão batido. Era uma casa de pau a pique, que todo mundo sabe, de barro. E não tinha tinta, né? Mas eles passavam cinza, era pintado com cinza para ficar branquinha. As panelas, o fundo da panela era cinza que passava para as panelas de barro, de ferro, ficar branca, né? Para não queimar muito. Usava-se cinza, depois lavava, ficava limpinha, areada, né? Era panela de ferro areada, para ficar brilhando. Então, a gente chegava, lá não tinha briga. A minha avó era uma mulher de oração. Meu avô nunca bateu nos filhos. Ele diz: não precisa bater, basta conversar. E ele não batia. Por quê? Porque o princípio da misericórdia é este: é ver que o outro é tão importante, tão necessário quanto eu. Eu nunca vi meu avô sequer levantar a voz contra a minha avó. Como que era tranquilo. Ele chamava de Antônia, minha avó chamava Antônia. Ele chamava pelo nome: Antônia, vem aqui. E conversava. E uma pessoa rude da roça, nunca estudou, não sabia escrever nada. Mas educação não precisa aprender escrevendo. Isso é só alfabetização. Educação a gente aprende amando. Quem ama, educa para viver com o outro. E é tão lindo quando a gente vê as casas. Eu tinha um senhor que era meu vizinho, ele era pedreiro. E eu ficava admirado com a beleza daquela casa, porque ele era pedreiro, a mão dele era grossa. E ele construía as casas, ele construía muito rápido, a turma gostava muito dele. E que lindo, ele morava um pouco para baixo da minha casa. E todo dia ele subia para ir trabalhar, e a esposa dele, né, Dona Lúcia, e ele subia todo dia, quando ele ia sair com a marmitinha, ela ia até o portão da casa. E ele dizia para ela todo dia: fica com Deus,
né? E que Deus cuide de você. E dava um beijo nela, todo dia. E ele subia, com aquela marmitinha assoviando. Quando era 5 da tarde, ele descia. E é interessante que 5 da tarde, ela estava no portão, esperando. E aí ele vinha subiando e de longe, lá da minha janela, da minha casa, que era um pouco assim, perto da casa dele, ele gritava: querida, está chegando aquele que te ama. Todo dia. E dava um beijo nela. E quem era ele? Um homem simples, que não sabia escrever, mas o amor de Deus no coração de uma pessoa ensina ela a amar todos os dias. Então, por isso, a libertação de Deus para nós é esta graça, essa dimensão. Quando Deus vê que o seu povo torna escravo na Babilônia, antes tornou escravo no Egito, porque foi para o Egito por causa de uma situação de fome, e ali ficou, se acomodou, por causa de algumas coisas se acomoda. Às vezes por causa de algum dinheiro, por causa de algum benefício, a pessoa abandona Deus. O pai abandona Deus às vezes, deixa de ir na missa por um benefício, às vezes por causa de um dinheiro. Ah, porque eu tenho que trabalhar domingo, porque eu preciso de dinheiro. Abandona, olha, deixa de ir na missa, deixa de rezar, achando que aquele dinheiro é mais importante do que Deus. Aí começa a corrupção, a corromper seu coração. Nós, tem muita gente que trabalha. Eu trabalhei de escala de revezamento, é outra coisa. Mas às vezes a pessoa não tem. Ela pode deixar de fazer aquilo. E ela não deixa. Às vezes ela deixa de ir à missa para uma festa, deixa de ir à missa para viver uma pescaria, um futebol, deixa de ir à igreja por um comodismo de assistir, às vezes, um jogo na televisão. Ela se acomoda. E a corrupção é assim, à medida que vai entrando certas coisas, vai me levar a Babilônia, antes levou ao Egito. O povo de Deus, por causa de uma necessidade que atacou aquele ano o país, uma fome, foram para lá, mas era para ter voltado assim que acabou a fome. Não, eles ficaram ali porque ali tinha lugar para ficar, tinha festa, tinha diversão, tinha coisas que interessavam para ele, não Deus. Tinha outras coisas que não eram de Deus. Se acomodou no pecado. E a gente se acomoda em falar mal. Às vezes você vê uma família, as pessoas ficam ali, vem de rezar para alguém, continua falando mal. Porque o Egito é assim. Lá no Egito é só reclamação, murmuração, briga, confusão, não há respeito, porque se afastou de Deus. E aí não há mais perdão, não há mais oração, não há mais templo, não há mais lugar para viver a palavra de Deus. Ela não entra mais no coração dos filhos, os filhos já começam a viver distante, já não participa mais da igreja, já não faz mais catequese, pronto. As crianças se afastaram no Egito, ficaram vivendo a Deus dará, a vontade de si mesma. E o que tornaram? Escravo, por 400 anos. Deus teve que intervir na história, mandar Moisés. A misericórdia de Deus foi lá resgatá-los da miséria. A misericórdia de Deus é isto. Por isso, sede misericordioso, porque Deus age na misericórdia. Mesmo que aqueles homens estavam afastados, longe, vivendo uma vida toda sofrida, de humilhação, Deus foi lá e os tirou. E às vezes nós vivemos assim, no Egito. Daniel mostra na Babilônia, falta-nos ter vergonha na cara. Falta a gente conscientizar de que o mal vai roubar a nossa vida, que a infidelidade, que as mentiras, que a desonestidade vai roubar a minha vida, vai roubar a sua, vai roubar a sua casa, vai destruir. O maligno, ele está louco para entrar dentro da sua casa. Ele está louco para tirar a paz da sua casa, a felicidade. Ele está louco. E ele vai cutucar. Ele manda o garfo para ver se as pessoas ficam brigando uma com a outra, xingando. E ele vai cutucando o marido. Vai aparecer outras mulheres tentando o marido. Vai aparecer outros homens tentando a esposa. Vai aparecer rapazes tentando seduzir as filhas. Vai aparecer mulheres casadas tentando seduzir os filhos. Parece tudo.
Porque Ele vai colocar tudo à nossa frente. Ele quer fazer da nossa casa uma Babilônia, quer fazer da nossa casa um Egito, um lugar de escravidão, de destruição, de morte, de sofrimento, de desespero, de tristeza. Quer fazer da nossa casa um lugar de morte, de abandono, de separação, de não ter mais valor, não ter mais sentido, não ter mais significado. E por isso a gente está vendo que Ele mostra isso. E quanto mais a gente vai experimentando, Ele vai tentando. Quantas vezes a gente vê hoje, quantos jovens estão vivendo o seu Egito, a sua Babilônia. Por quê? Porque deixou se contaminar por um vício, seja do cigarro, seja do alcoolismo, seja da maconha, seja do crack, seja da cocaína. Olha que exílio que a pessoa vive. Como é duro. A pessoa às vezes tem que ficar internada 5 meses, 6, e sai de lá ainda, muitas vezes, fraco. Para parar não é fácil. Depois que entra na escravidão de alguma coisa, para parar não é fácil. Quantos pais de família que vivem na dependência da bebida de todo final de semana? Ah, eu não sou viciado. Escuto muito isso. Olha, eu bebo socialmente. Escuto muito pai dizer isto. Escuto muito jovem, muitas mães dizendo isso. Não, lá em casa a gente bebe só de vez em quando. Às vezes é sexta-feira ou sábado que a gente faz um churrasquinho, todo sábado. Aí todo sábado uma cervejinha. E o Ministério da Saúde adverte, depois de 3 copos, está o quê? Embriagado. As pessoas fazem churrasco e tomam só um copo de cerveja? Mentira. E aí pronto, já vem as ofensas, já vem palavras top, já vem situações de constrangimento. Por quê? Porque a bebida entorpece o cérebro. E aí vem os momentos de destruição. Quantos casais que acabam brigando. Às vezes a gente atende pessoas que vêm e falam: padre, meu marido é maravilhoso, é um homem muito bom, mas quando bebe, até tem uma historinha da judaica, da Midrash judaica, diz que quando o demônio estava vagando pela terra, quando Noé encostou o barco, que já não havia mais o dilúvio, Noé começou a plantar as coisas e plantou uma parreira, e o demônio apareceu, desceu lá, todo bonitão, virou para Noé. Noé estava com vontade de tomar um vinho, e o demônio disse: olha, eu faço esta parreira dar vinho agora para você. Mas primeira coisa, você vai ter que sacrificar 3 animais. 3. Um leão, um macaco e um porco. Aí Noé estava com vontade de tomar um vinho, mandou sacrificar os 3 animais. Jogou ao pé da parreira o sangue do leão, o sangue do porco e o sangue do macaco. E no outro dia já tinha uva. E o que significa essa midrash? Que muitas vezes quando a pessoa bebe, no começo ela começa o quê? A pular, ficar alegre. Pula igual o macaco, pula. Depois, acabou aquela euforia, ela começa a ficar como um leão. Quer matar todo mundo, quer destruir tudo, quer brigar, quer arrumar confusão. E depois que está muito embriagado, cai no seu próprio vomito e dorme nele. E é verdade. É assim as atitudes. Então, por isso, Deus vai mostrando que Ele, quando nós pegamos lá no livro de Jeremias 31:3, Deus vai dizer: olha, a minha misericórdia é o amor com que eu amo você. E é tão lindo quando a gente pega essa leitura de Jeremias, que vai dizer da riqueza. O Senhor diz: amo-te com amor eterno, por isso estendi o meu favor, reconstituirei
será restaurado, ó Virgem de Israel. Virás ornada de tamborins, participar das alegres danças. Ainda plantarás vinhas nas colinas da Samaria, e delas colherão os frutos. Eis porque dias virão que os veladores gritarão aos montes de Efraim: ergamos, subamos, o Senhor é nosso Deus. Porque a misericórdia de Deus é isso, é amar-nos com amor eterno, nos resgatar da servidão, da escravidão, de todas estas coisas que às vezes vai entrando e que Deus ardentemente deseja nos libertar. Por isso ele diz, desta graça de perdoar, de amar, de ser de misericordioso, perdoai, com a medida que vocês medem os outros, eu também vos medirei. Se você sabe ser misericordioso, se você sabe perdoar, se você sabe reconciliar, se você sabe voltar atrás, Deus está dizendo, eu vou colocar no seu colo, no seu coração, tudo aquilo que você gasta de amor. Se você gasta amor, eu vou colocar mais amor. Nunca vai faltar amor no seu coração para amar ninguém. Se você dá alegria para os outros, eu vou colocar no seu coração uma medida transbordante deste amor. Se você de alegria, para que você seja alegre com aquelas pessoas, que nunca vai faltar o sorriso nos teus lábios. Se você é caridoso, eu vou colocar uma medida transbordante de caridade no seu coração, para que a caridade que você use nunca falte na sua casa, nem nos seus filhos, porque é tão lindo, né? Quando o pai e a mãe são caridosos, os filhos são também. Eu tinha um garoto que era meu amigo de escola, e é tão lindo, que eu era de uma família muito pobre, às vezes a gente não tinha merenda. E muitas vezes, na hora da merenda, eu sentava num canto lá com minha mãe. Minha mãe sempre dizia, olha, se você não tem nada para comer, senta num lugar bem distante, para que as pessoas não vejam que você não tem para comer. Fique ali. Então, eu sentava lá no canto, e às vezes, lógico que a gente está com vontade, a gente é criança. E aquele amigo meu sempre aparecia, e ele tirava um pedaço do pão, um pedaço do bolo, um pedaço de alguma coisa que ele estava comendo, e me dava. Eu pegava aquilo, e falava assim, olha, come bem devagarzinho, porque demora mais. Então, mas se você ir na casa dele, quando eu ia na casa dele, a mãe dele também, primeira coisa que a gente chegava, quando a gente ia na casa dele, a mãe dele acolhia, mandava a gente lavar a mão, e vinha com um pedacinho de bolo e dava para cada um. Porque sabia que a maioria de nós nunca tinha bolo em casa para comer. Ou não tinha aquela torta, ou não tinha aquela... E ele, vendo a mãe dele fazer isso, o que ele fazia? Isso conosco. Porque a caridade vai sendo passada, a alegria vai sendo passada. Se o garoto vê o pai tratar os outros com presteza, com retidão, ele vai aprendendo como meu pai é bom, como meu pai é misericordioso, como meu pai é alegre, como meu pai é afável, como minha mãe é. A gente quer ser igual. E esse tempo Deus está mostrando esta graça para nós, de sermos desta dimensão, desta família de Deus. Por quê? Porque Ele diz, não condeneis e não serei condenados. Não julgueis e não serei julgado. Aquela criança vai julgar o quê? Vai julgar que o pai é bom, que a mãe é boa, que eles sabem fazer a caridade acontecer. E Deus está dizendo que é isto que vai colocar no coração dos nossos filhos. É tão bom quando a mãe é sincera, dá sinceridade para todas as pessoas. As filhas são sinceras. Como é bom quando a mãe é prestativa, serviçal. As filhas vão ser prestativas e serviçal. É tão lindo quando aquela mãe serve os outros, vai na casa do outro ajudar o doente, aquelas pessoas que precisam. As filhas saem tudo fazendo a mesma coisa, imitam. Não tem medo de fazer, porque sabe que é bom, sabe que é maravilhoso. É uma riqueza. E como Deus vai colocando a misericórdia no coração. Eu me lembro de uma menina que eu atendi, aqui na Canção Nova. Como Deus é capaz de transformar desgraças em coisas maravilhosas. Essa menina, a mãe dela e o pai eram alcoólatras, bebiam. E ela cresceu ali no meio.
Quando ela completou 5 anos, mais ou menos, ia fazer 6 anos, o pai a violentou. 5 anos. E ela se machucou, e alguém viu e contou. A vizinha viu e chamou a polícia. O pai e a mãe foram presos. Só que ela tinha mais 4 irmãos. 4 irmãos, pequeno, menor do que ela. Ela ia fazer 6 anos, os outros deram escadinha. Aí uma senhora pegou a de colo, e os outros foram para o educandário, para uma creche ser criada. A mãe ficou presa 2 anos. Saiu, foi lá, buscou elas, ela voltou a morar com a mãe. O pai ficou preso, o pai depois saiu da prisão também, não voltou mais. E a mãe resolveu arrumar um outro companheiro para morar naquela casa. Ela já estava com uns 8 anos, 9 anos. Aquele homem entrou na casa dela, violentou ela de novo. Violentou. Ela foi violentada de novo. Ela pegou, contou para a vizinha, chamaram a polícia, foi presa a mãe e o homem. E ela ficou com os irmãos. Aí ela foi, já estava maior, foi cuidando. A mãe ficou mais presa 2 anos, saiu da prisão. E aí, quando ela já estava com 15 anos, por aí, a mãe pediu para ela voltar para casa, ela voltou. A mãe arrumou outro padrasto. Ela estava dormindo, aquele homem tentou abusar dela de novo. Aí ela chamou a polícia, foi presa a mãe, aquele homem, pronto. Ela foi, continuou, voltou tudo para o educandário, ela ficou ali, formou, fez enfermagem, ficou tempos, pegou aquela dor dela, transformou para cuidar de crianças. Ela criou um local só para cuidar de crianças abusadas. Ela transformou toda a sua dor, todo o seu sofrimento, toda a sua desesperança para cuidar de outras pessoas, para ter compaixão daqueles que não têm. A mãe saiu da cadeia, estava com câncer, ela levou para casa, cuidou da mãe até morrer. Transformou toda a miséria, toda a condenação, todo o julgamento, toda a desgraça que ela experimentou pela sua mãe em bênção. Porque ela quis transformar, ser misericordiosa, porque Deus ensinou a ela a ser misericordiosa, a querer mostrar para a mãe que a mãe precisava ter vergonha de todas as coisas que ela fez com ela. Ter vergonha na cara do nosso pecado, ter vergonha dos nossos erros, de ter atitude de mudar. E ela ensinou a mãe mudando como? Ali, cuidando dela até morrer. O amor, a misericórdia, a compaixão é essa atitude que Deus está mostrando que nós temos dentro de nós, porque Deus colocou isso dentro de nós. Deus faz com que nós possamos agir assim, e experimentamos de tal forma que Deus ama. Quando a gente lê a palavra de Deus em João 3,16, Deus nos amou de tal forma que trocou o seu Filho único, Ele, por cada um de nós, para que fôssemos salvos de todo o pecado, de toda a miséria, de todas essas desgraças, para que nós tivéssemos vergonha na cara de não pecar, de não deixar o pecado dominar sobre nós, de que a maldade não morasse no meu coração, no seu, no nosso coração. Deus fez tudo para que a gente não voltasse para a escravidão da Babilônia, do Egito, de nenhuma droga, de nenhuma prisão, seja do adultério, seja da pornografia, seja do que for. Deus está dizendo que nós não podemos ser escravos e não vamos ser se nós tivermos vergonha na cara. E a palavra é dura. Daniel está dizendo, se a gente tiver vergonha na cara, nós não vamos passar por isso. Não vamos viver isso. Mas vamos fazer com que a nossa família seja como a dessa menina que transformou tudo. Toda a humilhação, toda a dor, toda a desgraça em vida nova.
E por isso Deus está dizendo, eu quero colocar no seu coração, no meu coração, no coração de cada um, as medidas transbordantes do meu amor, da minha graça, para que nós, cheios das medidas de Deus, nós a distribuamos para cada um. E Ele diz que à medida que eu vou tirando, que eu vou usando, Ele vai colocando mais, vai sacudindo mais, vai enchendo mais, e mais eu vou me tornando pleno dessas graças. Às vezes, na hora de reclamar, eu vou rezar, na hora de xingar, eu vou pedir a Deus que transforma aquela situação em bênção, né? É tão lindo. Quando a pessoa chega e você faz com aquela situação que antes era humilhação, como essa menina, que antes era ofensa, você transforma os venenos, as desgraças em bênção de Deus. Nós, filhos de Deus, nesta misericórdia de Deus, nós somos capazes de transformar toda desgraça em bênção. Como essa menina fez, como muitas pessoas fazem. Pega as humilhações e fazem virar bênção. Faz virar vida nova. Pega aqueles que estão destruídos e ressuscita. Dá vida nova. Santifica. Pega o marido que está destruído e fala, meu marido, olha, Deus vai te salvar. E eu rezo para que Ele te salve. Seja no dia, na condição que você estiver, Deus vai te salvar. Quando você entrar aqui em casa, lembre-se que eu estou em oração por ti. Minha filha, nesta vida que você está vivendo, seja ela onde for, lembre-se que eu estou rezando todos os dias para que Deus te salve. Meu filho, nesta condição que você está, nessa desgraça que você está vivendo, eu estou aqui me colocando de prontidão diante de Deus para que você seja liberto. Minha vizinha, eu estou aqui rezando por você. Meu vizinho, minha colega de trabalho. Então, Deus é isto conosco. Deus quer que a nossa vida seja essa. Quando alguém vem falar mal de alguém, nós vamos, coitada dela, vamos rezar por ela, vamos abençoá-la, vamos pedir que ela mude de vida e não falar mal. Não vamos medi-la, porque se nós medirmos, nós vamos dar oportunidade para sermos medidos com a mesma medida. Põe a mão no seu coração e diga comigo, Senhor Jesus, eu estou aqui hoje precisando da Tua misericórdia, que ela venha habitar no meu coração. Dai-me esta graça, Senhor, que Teu amor esteja em plenitude em mim, para que eu possa agir, Senhor, segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade, segundo os Teus desejos. Eu preciso, Senhor, fazer com que as minhas medidas sejam as medidas de Deus. Que a minha vida, Senhor, seja como a medida dos filhos amados de Deus. Que meu perdão, Senhor, seja o perdão que eu recebo todos os dias de Deus, para cada pessoa, Senhor, que às vezes não sabe amar ainda, que não sabe perdoar, que não sabe ainda viver no seu amor, principalmente por aqueles, Senhor, que tem sido motivo de sofrimento para mim, para aqueles da minha família, Senhor, que têm vivido distantes e tem sido um espinho na minha carne, e tem sido motivo de escândalo, de dor, de mágoa, de feridas no meu coração. Dá-me esta graça, Senhor. Dá-me esta porção dobrada da Tua paciência. Dá-me a Tua porção dobrada, Senhor, da Tua caridade. Encha meu coração, Senhor, da Tua docilidade, da Tua mansidão, da Tua bondade, da Tua alegria, da Tua paz, Senhor. Para que em vez, Senhor, de xingar, de ficar bravo, de reclamar, eu use dessas medidas para com todas as pessoas. Vem, Senhor, abrir meu coração para compreender aqueles que ainda são fracos na fé, que ainda não rezam, que não vão à igreja. Não quero olhar mais com o olhar de condenação, mas com o jeito do olhar de Jesus. Dai-me os olhos de Jesus, Senhor. Dai-me, Senhor, uma boca como a de Jesus, que santifica todas as coisas, que abençoa todas as coisas.
Dai-nos os ouvidos como o de Jesus, Senhor, para que eu escute a Deus, não o maligno, não aquele que instiga a violência, a morte, a destruição, mas que meus olhos, Senhor, e meus ouvidos, que meus ouvidos, Senhor, sejam como os ouvidos que escutam aquilo que Deus deseja que eu faça e que eu coloque em prática. Dai-me, Senhor, a santidade para os meus olhos, de ver a bondade, a mansidão, a alegria, a paz, a felicidade que eu possa oferecer a cada pessoa, para que eu veja a bênção que é a minha casa, a bênção que é a minha família, a riqueza que é a minha família, a riqueza que é Deus na minha casa, a riqueza que Deus quer colocar no meu coração, e que imensamente eu preciso viver todos os dias. Dai-me, Senhor, esta graça. Dai-me, Senhor, vem Espírito Santo, colocar no meu coração todo esse jeito novo de viver em Deus, para que cada dia mais eu cresça no amor de Deus, na santidade de Deus, para que cada dia mais eu me reconheça como filho de Deus, que eu vejo em cada pessoa um rosto de Deus, um rosto de Jesus, que eu vejo em cada irmão, entre eu e ele está Deus, e tudo que eu faço por ele é por Deus, mesmo que eu não tenha força, Senhor, mas é na tua força, é na tua fortaleza, é na tua sabedoria, é na tua piedade, Senhor, que eu quero agir, não mais nos impulsos da minha vida, da minha carne, dos meus desejos, mas nos teus impulsos, Senhor, é o que eu desejo viver, Senhor. Por isso eu estou aqui pedindo para minha casa, para minha família, que a minha casa e a minha família, Senhor, seja esta família de Deus, restaurada e santificada no seu amor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!